Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que estão aí, sejam bem-vindos no programa Hora da Verdade. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, meus amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esqueça, esteja sempre atento à nossa grade de programação. Conheça a Igreja Cenáculo da Fé, a sua atividade, o seu ministério, à luz do conhecimento cristão. Estamos ali te esperando pelo site horadaverdade.com, aonde há um ambiente virtual para que você realmente tenha a dimensão do que essa igreja é e do que ela faz por amor a Jesus. E é muito importante também todos saberem que este site nos serve, amém, não só de grandes informações do que essa igreja representa, prega, fala, como também todos aqueles que acessam o site do nosso ministério, da nossa igreja, poderão estar assistindo e participando de todas as transmissões da nossa igreja ao vivo, principalmente dos nossos cultos, todas as quintas às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, você poderá estar participando dos nossos cultos ao vivo, tanto em vídeo e áudio, em transmissão real, simultânea, ok? Se você puder fazer uma visita física ali na sede em São Paulo, vai ser muito bem-vindo ali no nosso meio. Avenida do Guacá, anote aí, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, amém? Tem espaço para você lá e nós com certeza vamos ficar muito felizes de te receber ali no nosso meio, com propósito, nesses cultos abençoados ali no nosso ministério. E também não se esqueça, importante dizer, estamos no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, endereço virtual na página do Facebook. Também não esqueça, pastordanielbatista.com, blog
pessoal, aonde eu tenho notificado várias matérias a nível pastoral para a tua edificação e o teu alerta, ok? Em nome de Jesus. Pastor Daniel Batista, hoje dando início dando sequência ao tema liturgia, amém, falaremos hoje sobre Santa Ceia. Não sai daí não, fica aí porque é muito importante você ouvir essa palavra. Um beijo, Deus abençoe a todos. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência ao tema liturgia cristã, base de orientação à Bíblia Sagrada. Nossos objetivos aqui com essa pregação é estabelecermos noção doutrinária da praxe cristã e com princípios específicos estabelecer ordenança, propósito, significado, destinatário dessa função e a administração da coisa santa que nós temos que compreender sempre biblicamente. Amém? Hoje falaremos sobre Santa Ceia e eu gostaria de introduzir esse tema importantíssimo aqui para todos que estão me assistindo. Amém? Alguns pontos para a nossa reflexão aqui. E a reflexão aqui cabe de bom tamanho para que a gente não faça besteira com aquilo que é de Deus. Amém? Para começar a falar sobre Santa Ceia, eu passo a enumerar alguns pontos importantes, como disse aqui. Primeiro, a instituição dessa celebração. Texto de referência, Mateus 26, 17, Marcos 12, 14, Lucas 22, do verso 7 ao verso 23, 1 Coríntios 11, verso 23 ao 29, ok? Texto de referência de tudo que vai ser falado a partir de agora. A instituição da celebração cristã. Você não vai ver esse termo, Santa Ceia, sendo tratado em outro aspecto literário, documental, porque trata-se de uma celebração e uma expressão bíblica. Então a origem é a Bíblia. Então Santa Ceia é um ato confissional, de celebração confissional, da fé cristã, não de outra religião. Ponto importantíssimo. Segundo, o que a Bíblia diz nesses versículos, que a Santa Ceia, a sua ordenança é restrita, porque esta foi realizada e preparada somente por discípulos. Cai a ideia de que a Santa Ceia é um ato público, porque não é. É restrita, porque Jesus só celebrou com os seus, não com os outros. Cai a tese da filosofia nessa questão. Terceira coisa, natureza. O que está na natureza da Santa Ceia? Segundo a palavra de Deus, a natureza da Santa Ceia é uma celebração pascual. Se celebra a Páscoa. E segundo Jesus, pelas suas palavras instituidoras, há uma modificação de sugestão, porque deixa de ser refeição comum, história israelita, Páscoa judaica, festividade judaica, para se tornar celebração salvística e redentora para um plano universal, aonde entra, segundo a Bíblia Sagrada, o simbolismo profético, então transcedido em vista do fato de que Jesus é o Cordeiro que cumpre as predições e também a prefiguração do Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:7, ou seja, Jesus cumpre o êxodo e a Páscoa israelita literalmente para se tornar uma celebração cristã, aonde a simbologia profética desta celebração que está no pão e no cálice, a Bíblia me ensina e ensina para você que o pão passa a ser a representatividade da palavra soberana de Cristo, a parábola do seu corpo representado ao serviço do propósito redentor de Deus, como diz Hebreus 10, versículo 5 ao versículo 10. Aonde o sangue no cálice representa a morte derramada pela expiação
de nossos pecados a nova significação de um novo êxodo espiritual e universal, de uma nova aliança em qualidade perpétua. Deus, por intermédio do seu Filho na cruz, estabelecendo um plano de salvação, Páscoa, êxodo, em uma única vez, perpetuamente, segundo a palavra de Deus me ensina, segundo o que a palavra de Deus me fala. A Bíblia está aí para fundamentar. E é óbvio que se tiver algum judeu aqui que não acredita no messianismo em Jesus, que ele vai contrariar o que eu estou dizendo aqui. Só que tem uma coisa importantíssima: Jesus cumpre todas as predições e prefigurações do Antigo Testamento. Eu pergunto para o judeu que está me ouvindo aí: quem vai ser o teu Messias, que vai ter a competência profética para fazer o que Jesus fez, substituindo tudo o que ele foi? É óbvio que isso não vai acontecer, ok? Quando a Bíblia fala de Santa Ceia, não é só isso que ela me fornece, não é só isso que ela me ensina. Jesus também, quando institui a celebração da Santa Ceia, ele lança na Santa Ceia a tríplice da celebração. Eu quero numerar aqui com você 3 coisas importantes que há na Santa Ceia. Não só a forma restrita, aquilo que é celebrado somente com discípulos, mas também Jesus, ele introduz a Santa Ceia como fato do que foi recebido, fato do que foi praticado, fato do que foi desenvolvido pela fé em seu nome. Ou seja, quem vai estar na Santa Ceia vai celebrar o fato do que foi recebido em Cristo, do que foi praticado em Cristo, do que foi desenvolvido em Cristo, porque senão não tem Santa Ceia para ele. Aliás, não tem nem membresia do corpo de Jesus para ele. Então Jesus institui a primeira da tríplice, o primeiro significado da Santa Ceia: fazer isso em memória de mim. Uma das primeiras coisas que Jesus fala, tornando exatamente a Santa Ceia como um fato conclusivo e eterno na vida do crente e na vida do cristão e na vida da igreja, da sua liturgia, da sua prática sacramental, para você poder entender melhor. Ou seja, a Santa Ceia passa a representar um propósito remidor de Deus pela morte do seu Filho, um pacto de misericórdia redentora para com o pecador, e o advento, a espera do advento da glória que prepara a eterna celebração com os salvos e Cristo no reino celestial, aonde a Santa Ceia será eterna. Quando nós celebramos a Santa Ceia em memória com o que aconteceu na cruz do Calvário, nós não só celebramos o propósito da remissão, não só o do pacto com o sangue de Jesus e com a salvação, como também o advento da glória de Jesus, que virá pela segunda vez para arrebatar a sua igreja e levá-la para as alturas, para celebrar as bodas do Cordeiro. Então, quem não tiver essa memória, o seu sentido, a sua visão espiritual presa na cruz e no fato do Calvário, ele não pode estar na Santa Ceia. Segunda coisa, adoração. Está na tríplice da Santa Ceia, da celebração. Jesus deixando claro que não tem meia medida. Ou você é discípulo ou você não é. Ou você serve ou você não serve. As duas coisas você não pode administrar. Entendemos que, quando celebramos a Santa Ceia, celebramos a soberania de Cristo, tanto em palavra como também em santificação. Tanto como pão, como também sangue. Eu lhe pergunto, você que está me ouvindo aqui hoje, bem, se a minha memória não está, o meu sentido humano de razão, de existência, de planejamento, de vontade, de decisão, não está presa na cruz e no pacto do sangue e no propósito remidor de Deus e na volta de Cristo, na preparação dos santos para as bodas do Cordeiro, se a minha vida não está voltada a amar a Jesus acima de todas as coisas, tanto como vontade, caráter, plano, como também santificação. Para que Santa Ceia, se a Bíblia está me dizendo que é para ser celebrada somente por gente desse tipo, desse posicionamento, como estou colocando a todos vocês aqui? Porque isso aqui é Bíblia, não dá para ter uma meia medida aqui não cabe. Ou você é crente ou você não é. Ou você está lavado pelo sangue de Jesus, ou você não é. Ou você está ali para celebrar como um fato do que foi recebido em Cristo, praticado e desenvolvido em Cristo, ou então Santa Ceia não é para você. Não é para ninguém. É só para aqueles que querem ser. Terceira coisa, reflexão, observância.
Paulo prega muito sobre isso, examinarmos se correspondemos à exigência do pão, da palavra, do sangue, da santificação. Paulo ele fala isso em 1 Coríntios 11, versículo 17 ao versículo 31, que portanto qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois qualquer que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O autoexame sendo colocado na tríplice da celebração da Santa Ceia, aonde Paulo doutrina a reflexão, a observância, para que nós não tenhamos uma vida cristã de expressão artística, estando ali, pegando no pão, tomando do cálice, celebrando uma coisa que nós não vivemos, que nós não praticamos, que nós não representamos na vida real. Quantos que não estão ali artisticamente preocupados com a questão formal, celebrativa, ritualista, mas sem essência, espiritualidade, santidade, posicionamento doutrinário, enfim. Segundo o apóstolo Paulo, os tais que celebram em pecado, transgressão, traição, são culpados do corpo e do sangue do Senhor, e estes serão condenados, se juntam para estar condenados, porque eles estão ali artisticamente, ou seja, pegando num pão que simboliza a palavra, e eles não obedecem à palavra que celebram. Por um outro lado, celebrando do sangue derramado no Calvário, o qual não os santificou, porque não se converteram e não se arrependeram. Estão casados de novo, em prostituição, em fornicação, com a moral totalmente quebrada e destituída, estão envergonhando o nome de Cristo, estão envergonhando o nome da igreja, e saem para a rua, são como ímpios, devassos, cães, porcos, e depois se reúnem na Santa Ceia para fazer bonitinho, lindinho, o pastor e dá uma de crente. Segundo o apóstolo Paulo, todos que executam de maneira errada a prática da conduta da Santa Ceia, se reúnem para ser condenados, vão pagar, estão amaldiçoados, e é a Bíblia falando. Quero fazer uma observação aqui, meu tempo está acabando. Falei tudo isso sobre a Santa Ceia, mas uma observação: transubstancialização, uma das coisas que mais se discutiu dentro da igreja, dentro do cristianismo, que o pão é o corpo de Jesus literal. Olha, meu filho, pelo amor de Deus, a Bíblia trata o pão como uma simbologia, como um ato simbólico, mas que precisa ter reflexão, consciência da responsabilidade daquilo que está sendo celebrado. Você está com vontade de comer carne, vai na churrascaria, mas ali no pão não está a carne de Jesus, está o ensino da palavra que você se pactuou, e no cálice, o sangue de Jesus que você assumiu na nova aliança. Pelo amor de Deus, que papo que é esse? Transubstancialização, que é um conceito romano, também outros conceitos de correntes teológicas. Então agora o pão tem o corpo de Jesus, nós estamos comendo literalmente o corpo de Jesus, só para doente mental. Outra coisa, traição. Pastor, o conceito que o senhor disse que tem que ser restrito, somente para discípulos, para fiéis, a igreja tem que se fechar, é uma celebração da igreja, não um ato público. Então Judas estava fazendo o que lá, pastor? Sendo que era um traidor. Olha, filho, se você quiser o destino de Judas para todos aqueles que entram dentro da igreja, pegam pão e cálice sem compromisso cristão, sem responsabilidade cristã, eu tenho você como assassino, e o teu pastor também, que fica dando pão e sangue, fica dando pão e o cálice para quem ele não sabe, para quem ele não tem dimensão, para pessoas que estão visitando, ou seja, para gente comum. A celebração da Santa Ceia não é um ato público, e se o teu pastor faz isso, ele assassina almas. Está aí Paulo falando, quem come e bebe sem responsabilidade, por mais que seja batizado, seja cristão, ele está sendo condenado, e o teu pastor está ajudando isso. Terceira coisa, Santa Ceia política, e eu não vou falar nome de igreja aqui não, vai no YouTube para você ver quantas igrejas que não servem Santa Ceia para políticos em campanha eleitoral.
para políticos. O que tem a ver a Santa Ceia com político, filho? O que tem a ver a Santa Ceia com o Estado? O que tem a ver a Santa Ceia com ímpio? Mas eles usam Santa Ceia para fazer politicagem, para trazer membro para a igreja, para promover placa de igreja. São filhos do diabo. Eles assassinam a Bíblia Sagrada. Não adianta você ficar nervoso comigo, não. Você quer contrariar o que eu estou falando? Então mostra a luz da palavra. Bíblia com Bíblia. Ninguém pode dizer a verdade contra a verdade, a não ser pela verdade. Se você não está aceitando, então vai, se fundamenta nas Escrituras Sagradas. Você quer dar um lugar para Judas? Você é um amigão de Judas mesmo, né? Quer a morte dele, quer que ele termine como Judas. E é assim que as igrejas estão tratando hoje a Santa Ceia. Como um ato público, como uma forma de exercer politicagens, promover placa, sensibilizar pessoas. Conheço muitos que foram passear na igreja e tomaram Santa Ceia. E o que serão dessas pessoas, pastor, irresponsável, ladrão, bandido? O que vão ser dessas pessoas por causa da tua irresponsabilidade? Não esqueça a tríplice da adoração. Se você não tornar a Santa Ceia uma celebração daquilo que você, escute bem, daquilo que você tem em Cristo como fato do que foi recebido, praticado e desenvolvido em Cristo, tudo que você faz ali se torna para você uma expressão artística, porque você levanta um pão e um cálice com um significado fundamental e profundo na fé cristã, para representar uma vida que você não tem com Jesus, nem a nível de memória, adoração e autoexame e reflexão. Amém? Que Deus tenha misericórdia da tua vida e de todos. Daqui a pouco eu volto orando por você, em nome do Senhor Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. É isso aí, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Nós vamos para a oração. Abaixa a tua cabeça. Se o teu problema for esse, se é culpado do corpo e do sangue de Jesus, está em dívida com a igreja do Senhor Jesus, para não ser condenado, dobra teu joelho no chão, ora agora e faz uma aliança de conserto com o Senhor. Momento de oração. Meu Senhor Jesus, nós te agradecemos nesse momento, meu Senhor, pela palavra que foi nos dada, segundo o teu esforço, o teu sacrifício na cruz. Te pedimos, Senhor Jesus, em teu nome,
que todas aquelas pessoas, Senhor, que ouviram esta palavra, que foram tocadas pela Tua verdade, que elas sendo, Senhor, comovidas pelo Teu Espírito, Senhor, a se consertarem, meu Senhor Jesus, os seus pecados, das suas iniquidades, a se converterem, a aceitarem, meu Senhor, o Teu santo nome, Jesus. Eu te peço, meu Senhor, pois sei que muitos estão padecendo, sofrendo, estão amaldiçoados, meu Senhor, porque são, Senhor Jesus, prejudicadores da Tua obra, são escândalos e pedras de tropeço para o Teu nome nos dias de hoje. Então eu te peço por todos, meu Jesus, que o Senhor estabeleça o Teu conserto, a Tua aliança com aqueles que creram na Tua palavra, que te receberam, que confiaram seus corações nessa mensagem. Em Teu nome, Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, pastor Daniel Batista, o tempo é curto, hora para aumentar. Amém? Próximo programa eu venho com um tema novo, não perca, sempre uma coisa muito importante para você ouvir. Não esqueça, estamos no www.horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, vai para lá, conheça esse ministério, amém? No Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, e também pastordanielbatista.com, blog oficial meu, onde tenho representado ali também a fala pastoral. Amém, Jesus? Não esqueça que lá no site está lá a série dos DVDs Apocalipse, agora recentemente Maçonaria Evangélica, que é um DVD que está bombando aí, amém? Com certeza no meio público, onde as pessoas querem saber o que é isso, Maçonaria Evangélica. Assista gratuitamente, está te esperando lá também, em nome de Jesus. Próximo programa eu espero você, conto com a tua presença, com a tua divulgação, amém? Espalha para o povão aí, vamos assistir a palavra, vamos ouvir a verdade cristã. Um beijo, um abraço, Deus abençoe a todos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque Ele virá.